O Warriors acabou de ser eliminado, e talvez isso seja muito maior que uma simples derrota. Porque depois desse jogo, Steve Kerr falou como alguém que sabe que o fim pode ter chegado. E se eu te falar que o futuro do Warriors, de Stephen Curry, de uma das maiores dinastias da história da NBA, nunca esteve tão incerto? Esse é o possível fim de uma era. Durante anos, o Warriors parecia imortal. Era o time que revolucionou o basquete moderno. O time que transformou a bola de 3 numa arma principal. O time que tinha Stephen Curry no auge, Clay mortal e Draymond insuportável. Steve Kerr comandava tudo. Eles não só venciam, eles humilhavam, mudavam séries e mudaram a NBA. Mudaram pra sempre como o mundo enxergava o jogo. Mas acontece que dinastias não acabam do nada. Elas vão enfraquecendo em silêncio. Primeiro vem uma eliminação estranha. Depois uma temporada abaixo. No fim, uma dúvida. E agora a pergunta que ficou impossível de ignorar. Acabou de vez? Steve Kerr assumiu o Warriors em 2014. Muita gente achava que ele era só um ex-jogador simpático, bom de entrevista e com sorte em pegar um elenco pronto. E no primeiro ano, título, mas não foi qualquer título, foi o começo de uma revolução. O Warriors jogava num ritmo absurdo, movimentava a bola, espaçava a quadra, arremessava como ninguém. Enquanto o resto da liga ainda pensava em pivôs tradicionais e no jogo lento, eles já estavam no futuro. E aí vieram mais títulos, 4 anéis, uma dinastia. E mais importante que isso, veio um estilo. Hoje, quase todo mundo da NBA joga com estilos que ficaram populares porque o Warriors provou funcionar. Ou seja, esse Warriors não ganhou só campeonatos, eles influenciaram uma geração na NBA. Mas todo império tem um momento que o brilho começa a apagar. E isso não é perceptível no primeiro dia. O problema não foi perder agora, o problema foi o contexto. Desde o último título em 2022, o Warriors nunca mais pareceu realmente dominante. Eles não eram ruim o bastante para reconstruir, nem bom o bastante para brigar por título. Todo mundo que conhece a NBA sabe que esse limbo é muito cruel. O seu time não briga nos playoffs, longe de ganhar um título, mas não é ruim o suficiente para ganhar uma boa posição no draft, fazendo com que você fique num limbo infinito. Quando você tem Steph Curry no elenco, cada temporada desperdiçada pesa o dobro. Curry não é qualquer jogador, é um dos maiores de todos os tempos, talvez o maior armador ofensivo da história, talvez o jogador que mais mudou a geometria do basquete moderno. E ele ainda produz em altíssimo nível, mas com 38 anos. Não existe janela infinita. Cada temporada importa. Você não pode simplesmente administrar a reta final da carreira do Curry como alguém que esquece feijão no fogo. Depois da eliminação, Steve Kerr falou algo que chamou muita atenção. Ele disse que todo trabalho tem prazo de validade. Isso parece simples, mas vindo de um campeão histórico, ainda respeitado internamente, pesa muito. Porque não é uma frase aleatória, é consciência de ciclo. Kerr sabe como essa história funciona. Mesmo grandes técnicos chegam num ponto em que mensagem já não impacta do mesmo jeito. O elenco já ouviu tudo. As ideias precisam ser atualizadas e a energia precisa mudar. No esporte de elite, detalhe decide tudo. Às vezes não é sobre ser ruim, é sobre não ser novo. E isso vale para qualquer dinastia. Phil Jackson saiu. Popovich envelheceu junto com eras diferentes. Bill Belichick na NFL sofreu algo parecido. E aí entra a pergunta mais difícil de todas. Se Steve Kerr sair, o problema acaba? É fácil culpar o treinador quando as coisas dão errado. Sempre foi. Mas no caso do Warriors, a discussão é maior, porque o elenco tem limitações claras. Draymond Green continua inteligente defensivamente, mas já não impacta fisicamente como antes. As peças de apoio oscilam demais. Falta juventude pronta em alguns momentos, falta tamanho em outros. Falta consistência e, principalmente, falta aquele senso de inevitabilidade. Antes, se o Warriors estivesse perdendo por 12 pontos, parecia questão de tempo até virar. Hoje, o time parece travado. Então, trocar o técnico não resolve tudo, mas pode mudar a energia, trazer ideias novas e refletir papéis. Pode aproveitar melhor os últimos anos de Curry. No esporte, às vezes, a mudança não precisa ser perfeita. Ela precisa ser necessária. O Warriors tem 3 caminhos claros para seguir. Primeiro, Kerr renova. O Warriors ajusta peças secundárias. Tenta mais uma corrida no núcleo atual. Esse caminho aposta em experiência, química e no fator Curry. Se ele incendiar uma série, tudo muda. Caminho 2, Kerr sai e chega um novo treinador. O time tenta modernizar sem abrir mão da estrela principal. É o cenário mais delicado, porque mudar sem quebrar exige precisão. Caminho 3, o Warriors mantém Curry na franquia,
mas assume que o caminho ideal é o futuro. Desenvolver jovem, organizar finanças e pensar no pós-Curry. Esse é o caminho mais racional e talvez o mais doloroso. Nenhum torcedor quer admitir que o futuro chegou. Se fosse minha decisão, eu tentaria mais uma vez, mas agora, de verdade, sem meia medida. Ou você monta um time campeão ao redor do Curry, agora, ou para de fingir que ainda tá na era de ouro. O pior cenário possível pro Warriors é ficar em cima do muro. O fim de uma era não acontece quando você perde um jogo, quando é eliminado ou quando troca de treinador. O fim de uma era acontece quando todo mundo começa a fazer a mesma pergunta. E agora? E hoje essa pergunta paira sobre o Warriors, sobre Kerr e sobre Curry. E talvez sobre tudo que esse time representou. Talvez eles voltem fortes. Ou ainda existe um último capítulo nessa história. Mas uma coisa é certa, nada dura pra sempre. Nem mesmo dinastias. Na sua opinião, o Warriors ainda briga por título ou acabou de vez? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver todos os comentários. Se você gosta de vídeo da NBA com análise e história, segue o perfil e curte o vídeo pra não perder o próximo. Fui!